Fala família, beleza? Eu vim falar sobre duas situações aqui que já aconteceram comigo, ou que acontecem, né, comigo. Ultimamente tem uma delas que tá acontecendo, e que eu acho que deve acontecer com bastante pessoas, e eu quero conversar sobre isso um pouco. A primeira delas é clonagem de cartão. Eu já sofri com isso 3 vezes. 2 vezes foram clonagens de cartões virtuais e uma vez foi físico. É muito ruim quando tu olha no seu celular e tem uma notificação de uma compra que você não fez. Aí você para e pensa, ué, o que tá acontecendo? Eu tô aqui, eu não saí pra comprar e de repente apareceu uma compra, te dá um pânico, você acha que a coisa toda tá saindo do controle. É muito estranho. Isso em qualquer valor, né? Independente. Pode ser R$1, 1 centavo, você já fala assim, Na ué. lojinha do seu Zé, você nem sabe quem é Zé. E você fica em pânico justamente porque você não fez aquela compra. É aquela coisa de estão te roubando. E você fica realmente em pânico. E essa certeza que não foi você e que estão te roubando é tão forte que, real, tu falece. Na hora que tu olha aquilo que fala, não fui eu, falecimento. Nota, faleceu por clonagem de cartão. Aí começa o processo pra você resolver a situação. Tudo que você quer quando você tá num momento desse, no ápice do nervoso, é ligar pra operadora e o atendente falar assim, olha senhora, a senhora tá certa, a gente tá retirando esses valores, pode olhar no seu aplicativo, já saiu. Mas não é assim. Muito pelo contrário. Isso é uma utopia absurda, não acontece. Óbvio que tem que haver uma investigação sobre tudo isso, eles têm realmente que ter a garantia, e eu não sei como é essa garantia, de que você realmente não fez aquela compra. O fato é que eu vivi 3 experiências completamente diferentes e que me causaram situações de estresse absurdo. Aí, imagina eu, uma pessoa extremamente organizada, com as minhas finanças todas detalhadas e de repente eu me vejo com valores que não são meus. E eu falo, e agora? E você não quer escutar que o atendente está falando que vai haver uma investigação, que vai para um setor responsável sobre isso. Você quer que eles tirem, porque é tudo que para você vai resolver. Para mim era assim, eu falo, mas não fui eu. Ué, não dá para tirar? Vocês vejam aí, depois vocês falam comigo, mas tira do meu cartão. E não tinha como, né? Eles têm que fazer essa investigação. Aí eu fui fazer uma pesquisa sobre como isso acontece. Muito leigamente, porque a gente não tem muito a fundo isso. Cartões virtuais são clonados a partir do momento que você usa sites que têm pouca ou nenhuma segurança. Sabe quando você entra num site, você vai lá embaixo, no final total da página, e lá tem um monte de certificado? É aí que você tem que tomar cuidado. Você tem que realmente saber se esses certificados são válidos, se aquilo ali é original, ou se simplesmente o site está colocando aquilo ali por média. A gente, nós usuários, não tem muito como saber isso. Como é que eu vou saber? Eu não tenho nenhum tipo de estudo, de preparação, e eu acho que isso falta. Deveriam nos sinalizar, porque não é só aqueles certificados no final da página. Tem que ter algo mais que diga pra gente, ok, esse site é seguro. Eles até colocam esse site seguro, tá, ambiente seguro, mas não é verdade. A primeira vez que eu fui clonada, eu não sei em que site que eu usei, mas eu posso deixar bem claro que eu só usei sites de lojas grandes. Acho que coisa de uma semana antes, eu fiz 3 compras em 3 sites de lojas grandes, que tem todos aqueles certificados, e uma semana depois, bum, para minha surpresa, meu cartão estava sendo usado. Esse primeiro caso era de uma operadora que tem até um site de compra e venda. Eu não vou falar os nomes, mas eu acho que vocês vão conseguir entender. É um site onde você põe mercadoria para vender e você também compra mercadoria, tanto usada quanto nova. É um site muito grande e eles fornecem cartão. É toda uma preparação, você passa bastante tempo usando esse cartão de crédito, mas que você está colocando valor. Depois de um determinado tempo, eles te passam realmente para o crédito, onde você tem realmente um certo valor que você vai gastar como todo cartão de crédito normal. O que aconteceu comigo é que o atendimento deles, a forma como foi tratado todo o meu caso, parecia que eu estava lidando com crianças, com pessoas inexperientes, com uma empresa que não estava preparada para esse tipo de situação. Eu fiquei muito insatisfeita, me senti injustiçada e me senti extremamente insegura. Eu não sabia se aquilo que estava acontecendo comigo ia ser resolvido, porque em momento algum eles me deram pareceres positivos. Eu tive que ficar indo atrás, eu tive que ficar questionando. Não foi simplesmente o fato deles chegarem em mim e falar, olha, cumpri o que eles estavam falando. Como que aconteceu? Eu estava em casa,
E um final de semana, tranquila, as notificações estavam ativas e eu não recebi nenhuma notificação de compra no meu cartão desta operadora. Quando foi na segunda ou terça-feira, eu entrei no aplicativo porque eu sempre gosto de manter organizadas as minhas coisas. Então eu sempre confiro se o que tá lá, tá na minha planilha, para que chegue no momento de pagar e não fale, nossa, mas tinha valores a mais. E eu fui verificar. Quando eu fui verificar, eu vi que tinham muitas compras, não eram poucas, eram muitas compras. Compras até internacionais que haviam sido negadas porque eu não tinha limite para tudo aquilo. O restante do limite que eu tinha praticamente foi estourado com essas compras. Automaticamente eu fiquei chocada. Então eu liguei, entrei em contato com eles. Esse primeiro contato, eu fui muito bem atendida, sabe? A pessoa que me atendeu, a atendente, foi muito prestativa. Falou para mim que estava bloqueando o cartão, que estava fazendo, acontecendo. Não me deu... Eu tava tão nervosa como foi a primeira vez que ela não me deu nenhuma orientação do tipo, olha, seria melhor cancelar o cartão. Vamos cancelar os cartões, pedir outros. Não, ela simplesmente falou, vou bloquear os cartões. Então aí ela falou, estou anotando todas as compras, vamos acompanhando comigo. Eu fui acompanhando e falando pra ela o que eu não tinha feito. Foi uma ligação relativamente longa, ela anotou tudo. E ela falou que dali a 3, 4 dias úteis, o setor responsável por isso iria entrar em contato comigo para me dar um parecer sobre cada compra. Todos os dias eu fiquei entrando no aplicativo e demorou muito mais que 4 dias para as compras começarem a aparecer como se elas tivessem sido bloqueadas, ou seja, eles não estavam cobrando, eles colocaram um crédito na minha compra, então aqueles valores foram diminuindo, ó, que lindo. Só que ainda ficaram valores altos até, e eu falava, gente, não fui eu. Eu tive que fazer cerca de 4 a 5 ligações solicitando que esses valores fossem tirados. O fato é que na primeira ligação que eu fiz, eu perguntei pra moça qual o próximo caminho, o que mais eu tinha que fazer, se eu precisava fazer alguma outra coisa, porque eu era leiga, era a primeira vez que estava acontecendo isso comigo. Ela falou que eu não precisava fazer nada. Depois desses 4, 5 dias que eu fiquei nesse pânico, que algumas compras caíram, que eu comecei a fazer o segundo contato, eu entrei em contato com pessoas que já haviam sido sofrido o mesmo tipo de golpe, e elas falaram, faz o BO virtual. Entra na delegacia virtual e faz esse BO. É muito importante. Então aqui vai a primeira dica para vocês. Façam este BO. É importante para a estatística. Você vai no site da delegacia virtual e lá você faz o BO. É importante porque a gente precisa realmente saber quantos casos acontecem disso. Ainda é um número muito pequeno, sendo que, na verdade, foram muitas pessoas que sofreram esse golpe. Só que no meio do caminho as pessoas não querem fazer o BO. Ah, não precisa. Ou o banco resolveu, ou a operadora resolveu, eu não vou mais falar com ninguém. Eu não vou mais fazer um BO. E é necessário. Então, por favor, façam o BO. É muito importante. Esse crime tem que ser levado mais a sério. A gente tem que lutar por leis mais severas para esse tipo de crime. No final das contas, eles tiraram quase todas as compras, mas eu tive que pagar uma. Em uma das ligações que eu fiz, a minha fatura estava para vencer. Tinha coisa de uma semana que ela ia vencer. E eu perguntei, o que eu faço? Eu pago essa fatura, eu tinha um valor muito pequeno, tinha tipo R$80 para pagar e tinha R$500 de compra que tinham feito. E a atendente, a pessoa que me atendeu, disse, não, você não precisa pagar. Eu falei, e se vier juros? Não, não vai. Tudo vai ser tirado quando esses valores forem sanados, né? Forem retirados da sua conta. E eu falei, tá bom. Aí eu falei, mas eu vou pagar a minha parte. Ela falou, ok, entra lá e paga só o seu valor. Foi o que eu fiz. Eu entrei e paguei só o meu valor. E isso se arrastou por uns 3 meses. O fato é que quando eles deram o caso por encerrado, eu tive que pagar praticamente uns R$500 que ficou de uma compra. Eles não... O site que foi feito essa compra, acharam que a compra era verdadeira. Enfim, os achismos deles. Eu não recebi mercadoria nenhuma. O fato é que eu saí no prejuízo. Além de pagar esses R$500 da mercadoria, eu ainda tive que pagar os juros. Então foi realmente uma grande sacanagem. Porque se eles tivessem falado desde o começo, pelo menos os juros eu teria evitado. Teria dado um jeito, teria pago e ia solicitando crédito, até eles me darem todo o crédito que eu tivesse pronto. Mas não, me garantiram que não teria juros, que esses juros iriam sair do meu cartão, da minha fatura, e no final das contas eu acabei pagando todo o juro e pagando esse valor, se eu quisesse manter meu nome limpo. Então essa operadora pra mim realmente perdeu todo o crédito, tanto que eu não tenho mais o cartão, eu joguei fora. A segunda clonagem que eu sofri também foi virtual. Mas como eu já tinha lido mais um pouco sobre essas coisas,
eu recebi uma dica de deixar os cartões bloqueados. Infelizmente, não são todos. É uma pena que pelo aplicativo você não possa bloquear certos cartões. Possibilitem o bloqueio momentâneo do cartão do seu cliente. Eu acho que o banco foi muito rápido, os atendentes estavam preparados para realmente fazer a diferença na hora do atendimento. Esse banco foi o C6. Gente, não é propaganda. Eu não tô fazendo propaganda, eu tô falando que foi um banco que resolveu rápido. Eu tava em casa de noite, quando eu recebi a notificação de que haviam tentado fazer uma compra no meu cartão. E não foi um valor baratinho, foi um valor relativamente alto. Só que pelo meu cartão estar bloqueado, tanto virtual quanto físico, eles não conseguiram. E aí eu liguei, a atendente foi super prestativa, cancelou os cartões na hora, tanto o físico quanto o digital. Falou pra mim que acho que dali a uma semana ou duas eu já poderia pedir o virtual novamente e que o físico eles mandariam pelo correio. Ela falou, podem ter seus dados e podem tentar em um outro momento. Então ela esclareceu muita coisa também. Coisa que se fosse outra operadora, a primeira que aconteceu esse caso, a atendente simplesmente bloqueou o cartão. Quer dizer, eu nem tinha entendido que estavam com os meus dados e se fossem tentar de novo, se eu desbloqueasse, eles iam conseguir usar. Então, o cancelamento é sempre o melhor caminho. Essa é a segunda dica. A terceira clonagem que eu sofri foi de um cartão físico. Eu nem fazia ideia que isso, em pleno século XXI, ainda era possível. Mas como que clona um cartão físico? Se você passa em lugares que você relativamente confia, por exemplo, onde eu passei é onde eu sempre compro. Em determinados estabelecimentos, que não é o próprio dono que passa, geralmente é um funcionário. E que pode haver ali um golpista que tenha feito isso. Antigamente a gente tinha os cartões de crédito, tinha aquela tarja preta. Era muito fácil roubar os dados da pessoa com aquela tarja preta. Eles tinham chupadados, acho que todo mundo lembra. E agora não, agora foi criado o chip justamente para dificultar isso. Só que ainda se consegue fazer. Eles alteram o leitor e o golpista mesmo, quando é ele que está diante de você, ele faz uma coisa que se você não prestar atenção, você acaba entregando a sua senha de graça para ele. Que ele te dá a maquininha para você colocar a senha, só que não é o lugar da senha, é o lugar do valor. Então você coloca a sua senha e dá a maquininha. Aí ele vai e fala assim, ele olha a tua senha, ele descobre a sua senha e ele vai falar pra você assim, deu errado, vou passar de novo. Aí ele apaga, coloca o valor certo e pede pra você colocar a senha novamente. Nesse caso, ele já roubou os seus dados, pela maquininha tá alterada, e também já acabou de pegar a sua senha, porque você colocou no lugar do valor, então ele descobriu a sua senha. Quando acontecer isso, antes de vocês colocarem a senha, olhem, essa é a terceira dica, olhem o que vocês estão fazendo, porque se for isso, se tiver o valor, você sabe que aquela maquininha já roubou seus dados. Para a compra na hora, já denuncia o estabelecimento, eles estão usando de má fé e aplicando o golpe. Essa terceira clonagem, que foi do cartão físico, conseguiram fazer algumas compras no meu cartão. Logo que chegou a notificação, eu estava chegando em casa e eu já liguei para cancelar. E nessa ligação que eu fiz, a atendente me garantiu que estava cancelando o cartão, estava mandando as compras para o setor analisar, o setor responsável analisar, e que em 2, 3 dias úteis eu teria a resposta. Bom, passaram esses 2, 3 dias úteis, eu não tive resposta, tentei ligar lá de novo e a demora foi absurda no telefone para ser atendida, então eu fui pelo WhatsApp. No WhatsApp eu fui atendido por outra atendente, eu passei todos os dados e esse atendente me pediu algumas coisas, eu mandei as compras que eu não tinha feito, que estavam vindo no meu cartão, todas essas coisas. E ele falou pra mim que ele ia cancelar o cartão, porque ainda não estava cancelado, atendimento finalizado, o segundo atendimento que eu estava fazendo, e ele me falou a mesma coisa, daqui a 2, 3 dias o pessoal responsável vai entrar em contato com você para falar sobre essas compras. Passaram-se mais 2, 3 dias úteis, ninguém ligou, eu esperei cerca de 5 dias úteis, ninguém entrou em contato. Entrei em contato por WhatsApp novamente. Somente no terceiro atendimento foi que realmente foi resolvida. A pessoa que pegou o meu caso falou, eu já vou resolver, o seu cartão não está cancelado, ele está ativo. Então eu pedi para ela cancelar, ela falou, pode quebrar, eu já estou cancelando. Eu falei, qual a garantia que eu tenho que realmente o cartão está sendo cancelado? Ela falou, entra no aplicativo que você vai ver que vai ter uma notificação lá que um novo cartão está sendo emitido. Enquanto não aparecer isso é porque o seu cartão não foi cancelado ainda. E aí eu entrei, conversando com ela, eu entrei no aplicativo e eu vi que realmente já estava cancelado. Foi aí que resolveu. Mas eu tive que pagar a minha fatura e eles me deram isso em crédito. Esse é um dos cartões que eu tenho que não tem como bloquear ele. Então, as medidas que eu tomei a partir disso, pessoais, foi: 1, bloquear todos os cartões que davam para ser bloqueados.
Segundo, os que não dão para bloquear, que normalmente eu passo, principalmente os físicos que eu vou e passo, eu só passo em estabelecimento que eu conheço. Eu uso os virtuais em qualquer site, porque eu mantenho eles bloqueados. Sempre chega a notificação de que tal compra não foi permitida e quando isso acontece eu ligo e cancelo o cartão. Então eu já sei que não tem essa de bloquear o cartão, é cancelamento. Porque se já tem os meus dados, eles vão tentar novamente. Os cartões físicos eu não uso de forma nenhuma em sites. Eu não uso, mesmo aqueles que parecem ter total segurança. Eu só uso cartão virtual nos sites. E somente os que dão para ser bloqueado, porque os que não dão, eu não uso. 3 atendimentos que eu tive, de 3 clonagens de cartões que foram feitas, eu só tive um atendimento que foi, eu digo, extremamente profissional e eficiente. Os outros 2 deixaram muito a desejar. Então a gente ainda precisa que as operadoras tenham um pouco mais de consciência. Clonagem não é culpa da operadora. O que eu reclamo é da falta de eficiência e profissionalismo na hora de resolver o problema do próprio cliente. O vídeo de hoje foi isso. Vou pedir para vocês deixarem aqui no comentário se vocês já tiveram algum problema desse tipo, que eu acho difícil ninguém ter tido. Se vocês tiveram, se foi resolvido, como que a sua operadora se comportou, se foi resolvido rapidamente, porque é bom a gente falar, quanto mais a gente fala, quanto mais pessoas colocam em baila esse assunto, quem sabe mais rapidamente elas conseguem resolver e diminuir o tempo de desgaste do cliente. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos, com a sua família, para nossa família ficar muito maior. Deixa o seu like. E ativa o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Fiquem com Deus, beijos e fui!